venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitime, que isso é vitime, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitime, que isso é vitime, que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. A voz que ecoa no tambor. Chega junto e venha cá. Você também pode lutar e aprender a respeitar que o povo preto veio para revolucionar. Não deixem calar a nossa voz, não. Eu sempre estive em ambientes que a sociedade diz que é para pretos estarem. Nas periferias da cidade, nas escolas públicas, então eu estava no meu lugar. Eu nunca tinha sentido esse impacto. Foi quando a minha mãe me colocou numa escola particular, que foi muito difícil para mim. Eu era uma criança, eu não entendia ao certo o que estava acontecendo, mas hoje, quando eu olho e analiso tudo aquilo, eu era uma criança de 10 anos que sofria racismo da forma mais cruel possível, porque eu não sabia nem o que era e eu não sabia me defender. Eu não sabia o que era racismo. Eu não sabia o que era uma humilhação. Eu só sabia que aquilo me machucava de alguma forma e eu queria mudar. Eu que cresci, passei minha infância nos anos 90, tinha muito essa naturalização dos xingamentos, essa coisa do racismo recreativo, então eu até sofri ofensas, mas eu não enxergava elas como ofensas, até porque os interlocutores colocavam como, eu estou fazendo uma piada, não estou te ofendendo. Então eu sempre vivi o racismo muito não consciente do que estava acontecendo ali. Então, e o fato de eu ter tido uma origem pobre, eu colocava muito na conta da minha origem social, e não fazia essa distinção do que era social do que era racial. E eu passo a faculdade toda dentro ainda dessa limitação de divisão, que agora eu olho para trás, eu penso que talvez foi um mecanismo de proteção que eu tive para falar, não vou problematizar isso, não vou pensar isso, não quero trazer isso como um elemento. Os escritórios ficam majoritariamente nessa região, né? E andando pela rua eu olhava, nossa, as pessoas que se parecem comigo estão aqui de uniforme, em uma posição de babás, posição de seguranças, posição de zeladoria. E eu começo a ter esse choque, eu falo, o que está acontecendo, assim? Eu deveria estar onde eu estou, e aí que eu começo a ter essa curiosidade, essa provocação racial para a minha vida, e eu começo a ter todo esse entendimento de como o racismo está aí impactando a nossa vida, né? E como oportunidades que eu perdi tem o racismo ali por trás, que eu optei por não enxergar. Eu venho de uma família de nordestinos. Meu pai e minha mãe vieram da Paraíba. Meu pai era camelô e minha mãe é diarista. Meu pai era uma pessoa que trabalhava e sustentava a casa. Ele era uma pessoa que andava
com roupa rasgada para conseguir sustentar os nossos estudos. Durante a minha graduação, o meu pai, ele acabou sofrendo um acidente, e esse acidente tem um fundo muito, muito político, eu acredito, porque ele era camelô, mas ele foi proibido de montar a barraca dele lá na avenida onde ele ficava, então ele teve que entregar as mercadorias de algum jeito. Esse jeito foi bicicleta, porque ele não tinha carro. E ele foi atropelado de bicicleta, meu pai era preto. E quando meu pai morreu, eu percebi que, na verdade, um dos bons motivos para ele ter falecido em um acidente, ou seja, teve uma morte violenta, foi a raça, porque as pessoas pretas, elas estão posicionadas no lugar da sociedade onde elas podem morrer exercendo sua profissão. As pessoas não entendem a história das pessoas pretas. Os brancos não entendem. Então a recepção das pessoas nem sempre foi tão... A recepção das pessoas nem sempre foi tão adequada à gravidade das coisas que eu passei, que as pessoas pretas passam. Eu piso em ovos para falar com as pessoas. Às vezes eu queria ser mais leve, queria ser mais tranquila, menos incisiva, menos direta, mas sinto que a vida me colocou em situações em que eu tive que me transformar e eu virei o que eu sou hoje, que é uma mulher negra que sofreu e que sofre ainda por questões relacionadas à minha cor. Eu já participei de processos seletivos, onde a examinadora olhou para mim, foi um processo seletivo presencial, antes do mundo pandêmico, bem antes, e ela disse que não me contrataria porque eu iria destoar dentre as outras advogadas em virtude do meu cabelo. Foi algo bem doloroso, porque ela fez questão de fazer uma lista de quais eram os requisitos que ela buscava no profissional, e ela foi marcando como se eu preenchesse. E quando chegou no meu cabelo, ela falou que não me contrataria por isso. Além disso, eu passei por outras situações tristes também. Eu já precisei apresentar a minha OAB porque não acreditaram que eu era advogada. Eu já escutei de um advogado da contraparte que, por e-mail e por telefone, o meu posicionamento era de uma pessoa branca e que ele não esperava, porque ao me ver, ele falou: mas você é advogada mesmo? Eu sou órfão, meu pai faleceu há mais ou menos 20 anos, vítima da violência policial aqui no Rio de Janeiro. Fui parado diversas vezes já pela polícia, mesmo que eu não mostrasse nenhum tipo de conduta suspeita. Eu fui agredido,
já tive minhas coisas reviradas, material de treino danificado por conta da atuação da polícia, por conta da violência em que eles abordam as pessoas negras. Tá ligado que não é fácil, né, mano? Se liga aí. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Só cego não vê. Que vai de graça pro presídio e para debaixo do plástico. E vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. O meu maior medo é que isso não acabe. O meu maior medo é ter uma filha e ela escutar as mesmas coisas que eu escutei. O meu maior medo é saber que olhar para o lado e procurar pessoas parecidas comigo seja algo muito distante. Para mim, a importância do Dia da Consciência Negra é fomentar o falar, fomentar o debate e fazer com que as pessoas se olhem no espelho, vejam sua negritude e que olhem para os lados e também respeitem a negritude alheia. Eu sei que tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar. Eu sei que tudo vai ficar bem e essas feridas vão se curar. Cada ano, a cada momento, a cada dia, a gente precisa reanalisar o Brasil, olhar o Brasil e entender como o racismo está se manifestando, porque ele está aí, ele infelizmente não vai embora tão cedo e a gente precisa falar sobre ele, a gente precisa discutir sobre ele, a gente precisa refletir sobre ele e pensar maneiras, acho que o mais importante é pensar maneiras de atenuar os efeitos dele e remediar os efeitos históricos dele. Sei que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Eu posso dizer uma palavra sobre essa data, que é o que ecoa aqui dentro. Sobrevivência. Quando eles verem um Fernando, um Felipe, uma Cássia, eles vão falar, não, eu também posso, o lugar também é meu, sabe? E por mais que seja dolorido estar ali, eu vou. Porque se ele tá ali, eu tenho um companheiro, eu tenho alguém para me apoiar, para me espelhar. Muito mais que uma conquista, muito mais que um reconhecimento, o Dia da Consciência Negra é um dia de resistência. Nós temos que construir uma sociedade mais equitativa, uma sociedade mais tolerante, uma sociedade menos racista. Então, eu penso que a gente tem muito mais a lutar nesse dia do que a celebrar.